Boa noite, boa noite. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Vou esperar aqui para ver se a gente entrou. Deixa eu conferir aqui no celular. Boa noite, boa noite. Deu certo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Começando mais uma semana, certo? Eu já vi que deu certo aqui, então tá bom. Hoje a gente vai ter a nossa terceira aula do módulo de Tanatologia Médico Legal, tá bom? Agora é 7h08, vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Uma aula tranquila, não são muitos slides, tá bom? Então hoje vai ser bem tranquilinho. Se tiverem dúvidas, vocês já podem ir perguntando ao longo do caminho, tá? Combinado? Vou dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando, tá? Tô testando aqui o negocinho, tá bom? Só um minutinho, tá bom, gente? Boa noite. Tô dando uns minutinhos, tá? Pro pessoal ir entrando. Já libero minha tela aí pra vocês. Vamos começar, então? Deixa eu só recordar um pouquinho da aula passada. Ai, peraí que eu não tava com esse computador na semana passada. Aguentei aí um minutinho. Agora que eu lembrei que eu não tenho aula, semana passada eu tava sem esse computador. Deixa eu pegar a aula aqui, baixar ela no meu computador. Tá frio na cidade de vocês? Acho, acho que deu certo. Ixi, não baixou? Tá quente aí? Deu um erro aqui. Tá fresquinho. Meu computador não tá muito bom hoje, não. Vou tentar baixar aqui de novo.
Aí, agora deu certo. Vou abrir minha tela de novo. Muito bem, galera, começamos agora então. Na semana passada, então, só para a gente recordar um pouquinho, na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre necropapiloscopia, lembra? A gente começou a conversar sobre a papiloscopia forense, que é o exame de análise de impressões digitais. Vocês lembram disso na semana passada? Né? Então, na semana passada a gente falou um pouquinho disso. E além de falar da papiloscopia forense, falar um pouco sobre o exame, né, de impressões digitais, a gente também viu outros assuntos. Então vamos vir aqui. Falamos um pouquinho das áreas forenses que existem, né? Quais são as áreas que entram aí na biologia forense. Aí eu apresentei um pouquinho para vocês dessas áreas, lembram? Falamos um pouquinho de biologia forense, de antropologia, né? Antropologia, só para recordar, o exame da ossada, né? Falamos das formas de identificação que existem, além da papiloscopia forense. Vocês lembram dessa parte? Aí a gente viu um pouquinho de odontologia forense também, que é outra área de identificação humana que existe, através da arcada dentária e dos dentes. Vimos um pouquinho de botânica forense, que é a parte que utiliza as plantas, né, para poder ter algumas informações aí do pós-mortem. Vimos a entomologia forense, que é a parte que utiliza os insetos também, né? Vimos toxicologia forense, a parte de análise para ver envenenamento, intoxicação, medicamentos, drogas prescritas, proscritas, certo? Vimos um pouquinho de investigação por exames de DNA, tá? Genética forense mais especificamente. E aí finalizamos aqui, para a gente começar hoje a partir desse slide aqui, tá? Aí eu pedi para a coordenação montar um slide novo para mim e eles montaram a partir desse aqui. Então, do 82 ao 92, que foi o que a gente faltou ver, já vai estar aqui na aula 3, tá? Também sobre a criminologia, sobre a criminalística, sobre perfil criminal, sobre serial killer, sobre essa parte mais específica mesmo, tá? Então vamos lá. Gente, uma das técnicas, né, de investigação utilizada tanto na cena do crime, mas que também é estudada na criminologia, na psicologia, na psiquiatria, é o perfil criminal. Todo mundo já ouviu esse termo? Eu acredito que em algum momento todo mundo já ouviu esse termo perfil criminal, né? O que é um perfil criminal, gente? É quando você pega e você cria um perfil através de alguns padrões que você tem conhecimento para você poder reduzir uma lista de suspeitos ou também montar mais ou menos como que é o perfil daquele criminoso, tá? Então, os criminologistas, pessoal de psiquiatria forense, de psicologia, eles vão trabalhar em cima disso para conseguir criar esse perfil criminal através dessa análise de padrões de comportamento. E aí, então, cada caso vai ser avaliado e aí vai ser montado um perfil. Então, por exemplo, vamos dizer que tem ali aconteceu um determinado crime e tal, nananã, e vocês estão trabalhando nessa parte, né, para quem for querer trabalhar, né, no IML, prestar concurso, né, trabalhar na polícia científica, e aí o que que você faz? O perfil criminal vai colocar lá, provavelmente é homem ou mulher, né, vamos lá, vamos dizer homem, na faixa etária de tantos a tantos anos,
né? Provavelmente, sei lá, bem inserido na sociedade, pode ser que trabalhe nas profissões tal, tal, tal. Isso aí ajuda a você buscar suspeitos, mas também ajuda a você reduzir uma lista de suspeitos, certo? E isso é bem interessante. Você conseguir reduzir essa lista, porque senão você vai ficar trabalhando ali, né? Sei lá, por quanto tempo? Então você consegue fazer isso através de um perfil criminal. Como a gente falou na semana passada, a gente estava conversando sobre as ciências forenses, né? Primeiramente, eu introduzi para vocês os conteúdos de ciências forenses relacionados à biologia forense, que são algumas áreas aí de específicas, né, de conhecimento técnico, conhecimento específico para ajudar a elucidar crimes, certo? Por isso que a gente falou de várias áreas. Então, lembrando que as ciências forenses, ela é nada mais é do que esse conjunto de técnicas, um conjunto de conhecimentos. Todos esses conhecimentos, quando eu tenho a palavra forense, eu não posso perder de vista que a palavra forense vai estar sempre associada a uma cena de crime, a uma investigação em curso, certo? Então, sempre que você vê a palavra forense, você sabe que tem uma investigação em curso, tá? Porque antigamente, nas investigações criminais, normalmente o que predominava era o quê, gente? Confissão, testemunho, né? Mas hoje em dia, as ciências forenses, ela se baseia muito mais nos achados da cena do crime, nas análises laboratoriais, do que propriamente só depender de confissões e testemunhos, tá? Então, toda a evidência que foi encontrada numa cena do crime, ela vai ser o quê? Ela vai ser levada para poder ser feita uma análise laboratorial, seja uma análise toxicológica, seja uma análise para verificar DNA, seja uma análise para verificar qualquer outra coisa, e aí vai lá para a polícia científica, vai para o IML, certo? E a ideia dessas evidências é você trazer maior clareza para o que tá acontecendo, você trazer maior confiança para quando você vai fechar o seu laudo pericial do que aconteceu. Tá? Porque se eu tenho uma análise através, né, uma análise através de evidências forenses, né, evidências encontradas na cena do crime, eu posso dizer se tal pessoa estava na cena do crime, se tal DNA foi encontrado, se tal impressão digital pertence a tal pessoa, não é verdade? Então traz uma confiança maior e isso é importante na hora de, né, chegar mesmo na resolução de crimes, tá bom? Mas o que que é a criminologia, então, né? Vamos tentar entender o criminologia, porque a gente tem que entender o conceito do que é a criminologia e do que é a criminalística, porque são coisas diferentes, tá? Quando eu falo de criminologia, eu tô falando de uma ciência interdisciplinar, né? E é uma ciência que basicamente ela vai estar envolvida em estudar e analisar o crime em si, né? O crime que ocorreu, o criminoso, né? Quem cometeu o crime, a vítima, né? A pessoa que sofreu e também a sociedade no geral, né? Ou seja, as instituições que promovem, né? Por exemplo, cadeia, essas coisas que vai promover ali, né? Aquele momento, né, onde a pessoa vai ficar reclusa, e não só reclusa, né, porque quando a pessoa ela é presa, ela é reclusa, seja uma cadeia, ou seja uma penitenciária, ou seja uma instituição, né, para pessoas que têm problemas de saúde mental, vamos dizer assim, esses locais, eles são instituições que têm como objetivo moldar aquela pessoa, aquele infrator, né, aquele criminoso, para fornecer para ele, para que ele consiga ter um comportamento que seja aceito pela sociedade. Então, hoje, todo mundo sabe o que é certo e errado, não é? Todo mundo sabe o que é certo e errado. Você sabe que roubar é errado, você sabe que matar é errado, você sabe que xingar o amiguinho é errado, você sabe que não ser ético é errado, todo mundo que sabe o que é certo e errado, combinado? Então, essas pessoas que cometem esse tipo de crime, normalmente eles são inseridos, né, em instituições ou penitenciárias ou de saúde mental primeiro, porque existe um período de reclusão que a pessoa precisa ficar, né, para ela realmente pagar a dívida com a sociedade, porque isso gera uma dívida com a sociedade, né, com a família da vítima, com a vítima, e aí depois ela
a ideia é que essas instituições possam de alguma forma moldar o caráter dessas pessoas para um comportamento que seja aceito pela sociedade, tá? Então a criminologia é essa ciência, né, de certa forma interdisciplinar, que vai estudar esses pilares: o crime, o criminoso, a vítima e a sociedade em geral, né, as instituições que promovem, né, promovem esse tipo de trabalho. Combinado? E aí, nisso, eu tenho dois ramos super importantes da criminologia que vão andar, tipo, de mãozinha dada, que é a psiquiatria forense e a psicologia forense, tá? Mas vamos tentar entender, porque eu percebo que psiquiatria forense e psicologia forense acaba confundindo de certa forma. Então, vamos partir do princípio, gente. Psiquiatria é uma modalidade médica. Todos os psiquiatras são médicos. A psiquiatria forense, ela é um ramo da psiquiatria tradicional, só que é o ramo que vai trabalhar com a parte aí de indivíduos que cometeram algum, alguma coisinha, né? Fizeram alguma coisa de errado, tem alguma coisa envolvida com a lei, né? Que violaram de alguma forma isso, tá? Isso é a psiquiatria. A psicologia, né? A psicologia não é modalidade médica, né? Então é outra faculdade, faculdade de psicologia. Então os psicólogos forenses são esses profissionais que também vão trabalhar aí de mãozinha dada com a criminologia, só que é uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Então, o psiquiatra. Não, tá escrito errado aqui. Deixa eu arrumar. Aqui, ó. Ó, vou riscar de amarelo aqui, porque tinha que estar escrito psicologia, tá? Isso aqui é psicologia, depois eu peço pra alguém arrumar. Psicologia. Acreditem em mim, tá escrito psicologia aqui, tá? Então, beleza, voltamos aqui. Certo? Então, psiquiatria forense é modalidade médica. A psiquiatria forense é o ramo da psiquiatria tradicional que tenta entender como que as doenças e como que os transtornos mentais eles comprometem a esfera civil e penal, ou seja, como que as doenças e os transtornos mentais comprometem indivíduos que cometeram crimes, tá? Essa subespecialidade da psiquiatria tradicional, ela vai ser aplicada a pessoas, né, que supostamente, porque a gente não tem certeza, né, são portadores aí de algum transtorno mental e que violaram a lei, tá bom? Também é um ramo que vai atuar com pessoas que precisam de proteção, tá bom? Então tem tanto um caráter pericial quanto um caráter terapêutico. Vai lidar tanto com aquela pessoa que teoricamente tem um transtorno mental e cometeu aí algum tipo de desvio, né, algum tipo de crime, como também vai prestar apoio terapêutico, né, para pessoas que necessitam da proteção, tá? E quando eu falo da psiquiatria, eu tô falando da parte mais racional do negócio mesmo, tá? Que psiquiatria é a parte que vai lidar, né? Vai fazer vários exames, vai tentar descobrir se a pessoa tem uma doença mesmo. E a forma de tratamento da psiquiatria normalmente é com medicamento, tá bom? Não vamos esquecer disso, ó. Certo? Tá bom? Já a psicologia forense agora, né, gente? A psicologia forense, ela vem na parte mais emocional do negócio. Então, a psicologia forense, ela vai ser a área, né, da psicologia tradicional que vai estudar todas as emoções que estão relacionadas com as declarações feitas, né, por pessoas envolvidas ali no crime, por depoimentos, por confissões, né, realizadas pelo autor, independentemente da idade, né, não importa quantos anos tenha. Então, é a parte mais emocional, tá? E qual que é a ideia da psicologia forense? A ideia da psicologia forense é garantir
que todas as pessoas tenham seus direitos resguardados, tá, gente? Então, independente se a pessoa cometeu um crime, independente de toda a nossa opinião, aqui a gente deixa isso de fora. Na psicologia forense, ela vai garantir que mesmo aquela pessoa que cometeu um crime hediondo, que ela tenha, né, os seus direitos resguardados, tá? Então, é uma área que vai estar voltada para o estudo do comportamento das pessoas, né, em situações e ambientes regulados de forma jurídica, né, numa penitenciária, num hospital para saúde mental, tá bom? Também tenta compreender, né, se diferentes grupos sociais vão ter impacto aí na hora de cometer crimes, né? Então, se a classe social, a forma como a pessoa vive, se isso também pode influenciar, tá? Então, as duas vão trabalhar juntas, tanto a psiquiatria quanto a psicologia forense, e ambas são áreas de interesse da criminologia, tá bom? E aí, a psicologia forense, diferente da psiquiatria, ela não oferece medicamento, né? A forma terapêutica de tratar aqui é com terapias, tá bom? Certo? Muito bem. E aí, a gente entra numa parte interessante agora, que é a área de crimes, né? Um dos que a gente mais ouve, mais vê, a gente vê documentários, um monte de coisa, são crimes aí, né? Homicídios e tal. E a gente vê muito sobre isso, sobre crimes cometidos por serial killer. O que é um serial killer, gente? Alguém me responde aqui. Como que eu defino se aquela pessoa, né, que tá cometendo crimes, ela é um serial killer? Alguém me fala. Me contem. Vou esperar vocês pensarem um pouquinho. Cadê vocês aqui? Vamos lá. Um assassino em série, sim, mas como que eu isso, vários crimes, né? Quantos crimes vocês acham que um serial killer tem que cometer para ele ser considerado um serial killer? Quantos vocês acham? Um, dois, três, cinco, 10? Que mata em série? Não, ninguém. Então vamos lá. Mais de 10 em locais diferentes. Então vamos lá, gente. Então, o serial killer, né? Ele é um tipo de criminoso que ele tem esse perfil psicopatológico, certo? Então, ele é um tipo de criminoso que tem um perfil psicopatológico, que ele vai cometer aí alguns crimes, né? Esses crimes eles têm uma determinada frequência, tá? Normalmente, o serial killer ele segue um modus operandi, ou seja, uma forma de executar as vítimas, né, mais ou menos igual, certo?
Também não é incomum, né, nesses casos, que ele deixe até a assinatura dele ou no local ou nas vítimas, tá? Então, basicamente seria isso, mas vamos tentar entender um pouquinho mais aí pra gente ver o que tanta gente sabe sobre serial killer, combinado? Já digo pra vocês que não precisa matar muito pra ser considerado serial killer, tá? Basicamente, o crime, ele é um episódio tão clássico quanto o homem e constantemente marca a humanidade, certo? Em relação a crimes cometidos contra a pessoa, o homicídio ele é expresso de uma maneira que acaba atraindo a atenção, a nossa atenção, certo? Isso aí a gente já tem certeza, combinado? Por quê? E por que atrai a nossa atenção o homicídio? Por conta de ser um ato cruel, né? Um ato cruel. Então foi o que vocês falaram aqui. Os serial killers, eles vêm ao longo da história se mostrando mais perversos e mais incontroláveis, tá? E os casos, cada vez mais, sem total discrepância, mostra que um ser humano deficiente moralmente é capaz, o que, que ele é capaz de fazer e de sentir, tá bom? Outra coisa importante que a gente tem para falar aqui é que no Brasil, atualmente, a gente não tem ainda um estudo bem detalhado e bem aprofundado sobre essa temática, tá bom? A gente não tem muito. Se você vê em outros países, a gente vê muito mais informação, tá? Então eu penso assim, né? Ah, quem são, né? Quem são os serial killers, né? Que é um serial killer, gente? O que leva um indivíduo, né, a se tornar um assassino serial, né? O que se aplica para um serial killer pode se aplicar para todos os outros indivíduos desse grupo, né? Será que são todos loucos mesmo? Será que não são loucos? Qual que é o estereótipo de um serial killer, né? Que a gente já sabe, tá bom? Então, basicamente, o termo serial killer, ele é originário dos Estados Unidos, certo? E embora ele tenha, né, a sua escrita na língua local do país, né, o inglês, ele acabou se tornando um termo universal, né? Então, se você fala serial killer, a gente já sabe que é um assassino em série, né? A gente já acostumou, tá bom? Basicamente, né? O assassino em série, ele pode parecer um fenômeno, né, do mundo atual, algo que surgiu nos últimos 20 ou nos últimos 25 anos, né, depende, mas o motivo disso é que o termo assassino em série é algo relativamente novo usado para dar nome a essa classe de indivíduos, tá? Mas é muito mais antiga. Então não significa que essa espécie de homicida não existia antes. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia a gente sabe que existiam pessoas que se enquadravam, né, no perfil de assassino em série desde antes dos anos 1440, tá? Lá por 1400, mais ou menos. Só que o termo oficial, né, assassino em série, serial killer, ele foi utilizado, ele só começou a ser utilizado após a prisão de um famoso assassino que atuava em Nova York e Washington, tá? Que se chamava Albert Hamilton Fish, tá? E ele ficou popularmente conhecido como o Vampiro do Brooklyn. Vocês já ouviram falar dessa história do Vampiro do Brooklyn ou não? Então foi quando ele foi capturado que aí começaram a usar esse termo, tá? Então depois da sua prisão, né, o FBI prendeu ele, né, o vampiro do Brooklyn. Aí a Polícia Federal, né, no caso a Polícia Federal americana, certo? E o vampiro do Brooklyn, ele descrevia suas barbaridades, tá? E aí ele foi chamado aí como serial killer, tá bom? Certo? Vamos ver o que mais tem aqui. E aí, para ser definido, né, como um serial killer, então, é, a pessoa precisa ter cometido três
ou mais crimes, tá? Então não precisa muito, não, são 3 ou mais crimes. Sempre tem um intervalo, né? Tem um certo intervalo entre um crime e outro, e esse intervalo a gente chama de período de resfriamento emocional, que é quando o serial killer já satisfez a sua vontade ali, né? Seu desejo de matar, e depois ele entra nesse intervalo, né? Que é esse período de resfriamento, e depois ele vai e mata de novo, tá? Existem alguns padrões conhecidos aí da literatura, né, de tipos de serial killer. Existem 4 padrões importantes que a gente vai conversar um pouquinho, que é o padrão, né, o serial killer que se encaixa num perfil visionário, um serial killer que se encaixa num perfil missionário, um serial killer que se encaixa num perfil hedonista e um serial killer que se encaixa num perfil de poder, tá? Mas basicamente, independente de cometer 3 crimes ou mais, e esse período de resfriamento, né? O aspecto mais importante para poder definir se aquele crime ele foi realmente cometido por um serial killer não é nem a quantidade de crimes que a pessoa cometeu, mas seria no caso os motivos pelo qual a pessoa cometeu o crime ou principalmente a ausência de motivo. Porque para alguns tipos de serial killer, eles não precisam ter motivo para assassinar as suas vítimas. Simplesmente existe o desejo de matar, tá bom? Oi, Rai, boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos. Começamos agora de pouco, tá? Hoje a aula é bem light, bem gostosinha, tá bom? Não vai ser muito longa, não. Certo? Tá bom? Então, basicamente é isso, tá bom? E aí, outra coisa importante é que durante bastante tempo, os assassinos em série, né, o serial killer, eles foram classificados de forma errada como simplesmente homicidas, né, que assassinavam em massa. Mas daí foi no fim dos anos 1950, tá, que alguns criminologistas resolveram sugerir certos parâmetros, tá, para tornar a diferenciação, né, as várias formas de homicídios, né, mais eficaz. Então, antes eles eram considerados todos homicidas, mas daí, lá no final de 1950, alguns criminologistas propuseram, então, né, de usar alguns parâmetros para poder definir que tipo de homicida que é, tá bom? E aí os parâmetros criados, né, por essa equipe, né, eles seguem o perfil e o estilo de como esse tipo de homicida age, como que ele procura a vítima, a forma como que ele mata, tá? Então, qual que é o modus operandi dele, como que ele age, como que ele encontra a vítima, né? De que forma que ele mata, de que forma que ele mata. E aí, seguindo esses parâmetros, é possível que a gente consiga compreender o porquê deles cometerem, né, esses delitos e as causas que levaram a concretizar o crime, tá bom? Certo? Muito bem. E aí, hoje a gente aceita como definição de serial killer, né? ah, Basicamente, né, para os norte-americanos principalmente, o termo assassino em série, ele é a identificação de uma série de 3, 4 ou mais assassinatos, tá? Certo? E aí, separado por esse período de resfriamento, tá? Todas as definições que a gente tem sobre serial killer, assassino em série, são definições que vêm, né? São definições que vêm dos Estados Unidos e outros locais. No Brasil, a gente não tem ainda uma definição específica, né? A gente aceita a definição que foi proposta, né? Antigamente, tá? Mas a forma mais conhecida, então, que a gente mais aceita, né? Atualmente o conceito mais conhecido e utilizado a respeito de assassinos em série é o quê? Um tipo de criminoso que comete assassinatos com certa frequência, geralmente seguindo um modus operandi e também deixando, na grande maioria de casos, né, sua assinatura na cena do crime ou na vítima, tá bom? Basicamente seria isso. Ó. E aí vamos ver um pouquinho sobre os perfis desse serial killer, tá? Oi, boa noite, Suzy.
Então, o primeiro perfil que a gente tem aqui é o serial killer do perfil visionário, tá? Esse que a gente vai ver. Alguém consegue imaginar o que que significa um assassino serial killer num perfil? Vocês já ouviram esses termos alguma vez ou nunca? Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. Nunca? Tá bom, vamos lá. O assassino serial killer do tipo visionário é aquele assassino que ele sofre de algum tipo de alucinação, tá? Então, ele sofre de algum tipo de alucinação, ele ouve vozes dentro da cabeça, tá? Então, essa pessoa que realmente está alucinando, né? Essas vozes, né, que ele supostamente ouve, são vozes que na maior parte do tempo, né? Praticamente todo momento elas ordenam com que essa pessoa cometa algum tipo de crime extremamente hediondo, tá? Então, esse tipo de serial killer, ele é completamente psicótico, tá? E na maioria das vezes ele é portador de alguma doença mental, tá? E essa doença mental que esse tipo de assassino, né, esse tipo de serial killer tem, normalmente é uma doença mental que atrapalha e deturpa a visão que ele tem da realidade. Então, esse tipo de serial killer não vê a realidade como a gente vê, ele não vê o mundo como a gente vê. Ele é psicótico, ele normalmente tem alguma doença associada. Então, ele não vê as coisas da forma que elas acontecem. Por isso que ele alucina e ele acredita que ouve vozes que mandam com que ele faça alguma coisa hedionda, tá? Então, eles são psicopatas que recebem, né, uma voz de comando ou até mesmo uma inspiração para que eles possam cometer crimes, tá? Eles são totalmente incapazes de conseguir discernir entre o que é real e o que é imaginário e eles estão numa constante psicose, tá? Então, esse aqui é um psicopata que ele não tem uma visão clara da realidade, tá bom? A gente vai ver os quatro principais, tá? A gente vai ver os quatro principais, mas saibam que existem mais, tá? Então, o termo serial killer visionário é um termo, tá, que é frequentemente utilizado para poder descrever um assassino em série que acredita que está agindo de acordo com uma visão, certo? E essa visão normalmente é uma visão distorcida, é uma visão delirante da realidade, tá? Esse tipo de assassino, eles podem sentir que eles estão executando algum tipo de propósito superior, tá? Por exemplo, sei lá, purificar a sociedade, eliminar certos tipos de pessoas, tá? Ou até mesmo acreditam aí que estão recebendo mensagens divinas, né, ou sobrenaturais para poder cometer os crimes, tá? Vamos ver o outro. O assassino serial killer do tipo missionário, tá?
Vamos ver esse tipo de serial killer aqui, ó. Missionário, gente. O assassino serial killer missionário, diferente do outro que ele, né, ele tava ouvindo vozes, né, fontes da cabeça dele, esse aqui ele acredita que ele tá agindo numa missão mesmo. E essa missão é maior do que ele, né? É uma missão, ele tá ali para fazer algo que vai salvar a humanidade em geral, ele tá numa missão. E aí ele usa essa missão como a motivação, né, a sua motivação para poder cometer crimes, tá? Peraí que virou nosso. Tô vendo no chat aqui. Certo? Que mais? Outra coisa, esse tipo de serial killer, ele geralmente ele foca, né, o ódio dele em um determinado grupo, tá? Então, que grupo pode ser esse? Pode ser prostitutas, pode ser mulheres, pode ser crianças, pode ser homossexuais, pode ser negros, tá? Um grupo específico, tá? E aí ele vai combater esse grupo através dessa missão que ele acredita que tá realizando, tá bom? Outra coisa importante é que o assassino do tipo missionário, né, serial killer no perfil missionário, ele prefere matar de forma rápida, ou seja, ele extermina de uma vez só, tá bom? Muito bem. E aí, a gente tem aqui o assassino serial killer do tipo hedonista. Vocês sabem quem é o cara da foto aqui? Eu tenho certeza que vocês sabem. Esse é um assassino serial killer do tipo hedonista bem famoso. Quem que é o cara da foto? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem quem é. Ele é famoso, gente. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Hein? Teve até seriado sobre ele. Quem que é ele? Teve seriado, gente. Pensem bem enquanto eu vou falando aqui. O assassino serial killer do tipo hedonista é o tipo de assassino serial killer que ele tem uma busca gigantesca pelo prazer, tá? Então a busca pelo prazer ocorre de maneira intensa e esse prazer é o prazer que ele sente em matar, tá? Esse tipo de serial killer, diferente de alguns outros, ele normalmente pratica tortura nas suas vítimas, tá? Então ele vai torturar as vítimas. Esse tipo de assassino normalmente tem muitos crimes envolvidos, porque como eles buscam prazer e o prazer acaba saciando muito rápido quando o crime finaliza, então logo após passar esse resfriamento emocional, eles vão lá e matam de novo, e matam de novo, e matam de novo, e matam de novo, tá? Por quê? Porque eles querem ter a sensação do primeiro assassinato. Sabe quando você faz alguma coisa pela primeira vez, que gera um prazer, porque é a primeira vez que você está realizando algo, independente do que seja, normalmente isso existe. Então ele quer essa sensação desse momento de prazer que ocorreu no primeiro assassinato. Então, logo após o período de resfriamento emocional, ele vai e mata de novo, de novo, de novo. Porque o prazer é muito curto, tá? Então ele é um tipo de serial killer que ele é bem meticuloso e ele é bem ritualístico, né? Então ele faz rituais ali com as vítimas. Bom, para quem não, vocês não reconheceram mesmo que é o cara da foto? Vocês juram que vocês não reconheceram? Hein? Esse é o Jeffrey, o Dahmer. Vocês lembram do seriadinho na Netflix? Canibal lá, de não sei das quantas, esqueci o nome da cidade. É ele, tá, gente? É Jeffrey Dahmer, tá bom? Ele foi um dos mais notórios e infames assassinos em série da história dos Estados Unidos, tá? O Jeffrey, ele nasceu em maio de 1960. Eu não lembro o nome da cidade, mas foi o estado, acho que é Wisconsin, alguma coisa assim, tá? E ele ficou conhecido como o canibal do nome da cidade lá, que eu também não lembro, tá bom? E por que que ele ficou conhecido dessa forma? Por conta da natureza chocante dos crimes que ele cometia, tá? Isso, é esse mesmo. Vocês assistiram o seriado da Netflix? Eu assisti, é excelente, tá?
Então, gente, o Dahmer, né, ele começou a exibir um comportamento perturbador desde a infância, tá? Então, quando ele era novinho, ele já mostrava interesse ali em secar animais mortos, tá? Depois, na adolescência, ele começou também a ter fantasias de matar e de controlar homens jovens. Então, ele já demonstrava ali que algo não estava certo. E aí, entre os anos de 1978 e 1991, o Dahmer cometeu uma série de assassinatos brutais, principalmente contra homens jovens, tá? Muitos dos quais, né, desses homens, eles eram de origem asiática ou de origem afro-americana, tá? E ele frequentemente abordava as vítimas em bares gays, ou locais frequentados aí pelo público LGBTQ. O resto da sigla eu não sei, tá, gente? Mas pelo público gay, tá bom? E aí, depois ele atrair, né, as vítimas para casa, o Dahmer sedava as vítimas, ele abusava sexualmente das vítimas e, eventualmente, ele também estrangulava elas, tá? Outra coisa importante sobre o Dahmer é que ele também praticava necrofilia, ou seja, ele, né, bulinava um cadáver, tá? Vamos dizer assim. E ele também desmembrava os corpos, né? Muitas vezes ele realizava atos de canibalismo, né? E ele preservava partes dos corpos como troféus, tá? Isso, esse mesmo, gente. Pra quem não assistiu, o seriado Dahmer do Jeffrey tá na Netflix. É muito bom, eu acho que são 10 episódios, salvo engano. Eu gostei bastante, eu acho que é legal porque vocês conseguem ter uma visão bem boa dessa parte, tá? Ele foi preso, né, em julho de 1991, tá? Ele foi preso por causa que uma das vítimas conseguiu escapar e conseguiu alertar a polícia. Durante a investigação, foram encontrados restos humanos, né, na casa do Dahmer, incluindo crânios, membros e alguns outros órgãos, tá? E aí, em 1992, o Dahmer ele foi condenado à prisão perpétua por 15 assassinatos, tá? Mas, por fim, ele foi espancado até a morte por um colega de prisão no final de 1994, tá bom? E aí, gente, o caso do Dahmer foi um caso que chocou, né? Chocou o mundo, né? Gerou debates sobre questões, né? Como a natureza do mal, a psicologia dos assassinos em série, né? A responsabilidade das autoridades em lidar com indivíduos com transtornos mentais, tá? Então ele é bem lembrado aí na história. E para quem assistiu o seriado, vocês, pra quem viu o seriado na Netflix, o que é interessante é que ele morava, né, num apartamento horroroso, né, um apartamento assim tenebroso lá, um lugar bem simples, né, bem humilde que ele morava, que era um apartamento, uma região bem ruinzinha. E a vizinha constantemente reclamava do cheiro, né, que vinha da casa dele, fez várias reclamações e a polícia nunca dava bola para ela, né, meio que ignorava, talvez por vir lá daquele lugar, né, lugar bem, tipo que ninguém tá nem aí. E no fim, né, o que aconteceu, né, ele tava lá realmente matando suas vítimas lá dentro da casa, tá? Então é sobre o Jeffrey, quem puder assista. E aí, por último, a gente tem o serial killer, que é o serial killer que ele age em busca do poder, né? Então, basicamente, esse é o serial killer que ele tem realmente um prazer real em matar, né? Ele se sente poderoso, ele se sente autoritário, ele se sente, assim, realmente acima, né? E ele busca essa sensação de superioridade, de controle, tá? Esse tipo de serial killer, normalmente, ele vai buscar vítimas que ele possa controlar, vítimas que sejam menores do que ele, tá? Para ele poder ter esse poder. E aí, esse tipo de serial killer também é o serial killer que, além de matar, né, desse prazer que ele sente em matar, como ele gosta dessa sensação de poder, ele vai ser aquele tipo de serial killer que ele vai ficar brincando com a vítima, né, tipo assim, mostrando que é ele quem manda, que é ele quem manda, aterrorizando a vítima, dando aquela sensação de medo real, sabe? Então é esse tipo de serial killer. Até aqui tudo bem, queridos? Vocês estão bem? Depois, nos outros módulos, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Seguimos, então. Dá um tempinho para vocês respirarem.
Hoje a aula é mais curtinha, dá tempo de respirar, tá? Hoje tá tranquilo. Tá, voltando. Outra coisa importante quando a gente fala de serial killer é que a gente tende a imaginar que o serial killer, ele é uma pessoa louca, certo? Que é uma pessoa que tem algum tipo de doença mental. A gente meio que generaliza, falou, não, nossa, esse tipo de pessoa que comete esse tipo de atrocidade, essa pessoa é doente. Só que isso nem sempre é verdade, tá, gente? Nem todo serial killer, ele está doente, tá bom? Claro que existe um consenso geral, né, que os assassinos em série, eles possuem sim uma ligação mais íntima com a psicopatia e com a psicose, tá? Que também são transtornos, né? São desvios mentais diferentes, tá? A psicose é uma coisa, a psicopatia é outra. Então a gente sabe que existe, né? Que eles têm essa ligação. Mas não necessariamente todos estão loucos, né? Todos são loucos, não. Tem alguns que só são ruins mesmo, tá? Vamos ver, vamos lá. Então vamos falar da psicose primeiro. Vamos definir o que que é uma psicose, e o que que é uma psicopatia, tá? Então a psicose, ela é um transtorno mental que faz com que as pessoas elas percebam ou elas interpretem as coisas de maneira diferente das outras pessoas. Lembra o assassino serial killer do tipo visionário, que ele acredita que ele tá ouvindo vozes, nananã, e é por isso que ele tá cometendo crime, e que ele não vê e que ele tá alucinando o tempo todo? Então, já se encaixa aqui. Então, a psicose, ela é esse transtorno mental que faz com que as pessoas interpretem a realidade de forma diferente. Ou seja, a pessoa que tem psicose, né, a pessoa psicótica, ela tem uma alteração na noção da realidade, na percepção da realidade. Então, ela forma um mundo alternativo na cabeça dela, tá? E quais são as formas mais conhecidas de psicose, tá? As formas mais conhecidas de psicose são esquizofrenia e paranoia, tá bom? Então, esquizofrenia e paranoia, tá bom? Muito bem. A esquizofrenia é um transtorno mental crônico, é um transtorno mental grave que afeta, né, a forma como a pessoa pensa, como a pessoa se sente, como a pessoa se comporta, tá? Os sintomas de pessoas que têm esquizofrenia podem incluir o quê? Alucinações, certo? Então, alucinação é o quê? Uma percepção falsa, né? Por exemplo, ouvir vozes, que é o caso do assassino serial, lá, o serial killer do tipo visionário, tá? A pessoa com esquizofrenia também pode ter delírios, né? Ou seja, pode ter crenças falsas, crenças irreais, irracionais, pode ter um pensamento desorganizado, pode ter um discurso incoerente na hora de falar, pode ter falta de expressões emocionais, pode ser uma pessoa que prefere se isolar da sociedade, tá? E esse tipo de sintoma, normalmente, eles começam na adolescência ou no início da vida adulta e eles podem causar impacto significativo no funcionamento diário da pessoa, né? Da forma como a pessoa age, tá? Já a paranoia é um componente comum de vários distúrbios psiquiátricos, né? A paranoia não é uma doença, né? Ela é um fator em comum de vários distúrbios psiquiátricos, incluindo a esquizofrenia. Então, a pessoa esquizofrênica, ela também pode ser paranoica, tá bom? Só que também pode ocorrer como um transtorno independente, chamado de transtorno de personalidade paranoide, tá? A paranoia, ela envolve o quê, gente? Uma desconfiança extrema, uma desconfiança irracional em relação às outras pessoas e em relação ao ambiente em que ela se encontra, tá? Então, pessoas com paranoia, elas podem acreditar que elas estão sendo perseguidas, que elas estão sendo enganadas, manipuladas, que existe alguma conspiração contra elas, tá? Mesmo quando não tem nenhuma evidência que possa apoiar, tá?
Outra coisa importante é que, embora a paranoia ela possa ser um sintoma proeminente, né, em casos de esquizofrenia, nem todas as pessoas com esquizofrenia experimentam a paranoia, tá? Certo? E da mesma forma que a paranoia ela também pode ocorrer em outros distúrbios mentais ou como uma característica isolada de um transtorno de personalidade, tá bom? Muito bem. Então, basicamente, a psicose, certo? Só resumindo, é o quê? Um distúrbio mental grave que afeta a capacidade de uma pessoa de pensar com clareza, de ter percepções corretas da realidade, de se relacionar de forma adequada com os outros, tá? Quais são os sintomas aí da psicose, então? Né? Alucinação, delírio, tá? Tudo bem. E a psicopatia agora, tá? A psicopatia, a pessoa que sofre de um distúrbio psíquico, né? Então, uma psicopatia que afeta a sua forma de interação social, tá? Então, as pessoas, né? Aqui no caso são os psicopatas, então, são pessoas que têm um distúrbio psíquico, onde esse tipo de pessoa normalmente tem um comportamento irregular, tem um comportamento antissocial, tá? Certo? Outra coisa importante é que apenas uma parcela pequena dos assassinos em série é enquadrada como psicótica, tá? Como psicopata. O que vai derrubar a crença, né, de que todo serial killer é louco, tá? Nem todo serial killer é louco, tá? Mas claro que a psicopatia ela afeta a mente do assassino de várias formas, né? Então, perturbações mentais, tá? Torna a pessoa fria, a pessoa sem empatia, tá bom? Só que aqui, diferente da psicose, na psicopatia, a pessoa vê a realidade de forma clara, tá? A pessoa consegue ver tudo o que tá acontecendo. Então, a psicopatia é o que, gente? É uma condição, né? Um distúrbio psíquico, é uma condição de personalidade que vai ser caracterizada pelo que, gente? Por traços específicos de falta de empatia, manipulação, impulsividade, superficialidade emocional, charme superficial, comportamento antissocial, tá? Os psicopatas, muitas vezes, eles têm uma capacidade reduzida de sentir culpa ou até mesmo de sentir remorso pelos atos que eles cometeram, tá? Eles podem normalmente ter comportamentos predatórios, comportamentos criminosos, tá? Claro que, gente, embora nem todos os psicopatas se envolvam, né, em atividades criminosas, eles têm sim uma tendência aumentada para comportamentos de risco, tá? E eles podem ser insensíveis aos sentimentos de outras pessoas, tá? Então, de forma resumida, a psicose, ela é uma condição mental que afeta a percepção, né, e o pensamento da realidade. Já a psicopatia é uma condição de personalidade, tá bom? Caracterizada por traços específicos que foram esses que a gente conversou agora. E aí, a gente tem um estudo conhecido que se chama a Tríade McDonald. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Tríade McDonald, mas é bem interessante. Gente, esse estudo, ele demonstrou que normalmente, né, então muitos assassinos em série que foram capturados, né, que foram presos, eles pareciam ser pessoas normais, pessoas respeitadas pela sociedade, cidadãos de bem, certo? Pessoas atraentes, bem-sucedidas, bem colocadas dentro da comunidade, né, até o momento do crime ser desconhecido, tá? Certo? Porém, em 1963, um psiquiatra forense chamado John MacDonald, tá? Ele criou um estudo, né, uma teoria que é conhecida como a Tríade de MacDonald, tá? E a Tríade de MacDonald, ela sugere uma associação entre três comportamentos específicos, né, em crianças e um maior risco de desenvolvimento
de comportamento violento na idade adulta, tá? Então, primeira coisa, gente, urinar na cama, né? Ou no caso, aí vocês podem colocar como enurese noturna, tá? Enurese noturna é o termo médico, né, para o caso de micção involuntária durante o sono. Então, é quando você faz xixi na cama, tá? Então, geralmente, em crianças mais velhas, né, que já deviam ter adquirido aí o controle da bexiga, tá? Claro que, embora seja comum, né, em crianças, né, fazer xixi na cama, a persistência desse problema em idades mais avançadas pode estar associada ao estresse emocional, traumas, problemas psicológicos não resolvidos, tá? Que podem contribuir para comportamentos violentos no futuro. Outra coisa, crianças obcecadas por incêndio, crianças piromaníacas, tá? Então, a piromania, ela envolve um interesse anormal, um interesse compulsivo em incendiar coisas, tá? Então, crianças que apresentam esse comportamento, né, como provocar incêndios de forma deliberada, podem demonstrar uma falta de controle impulsivo e uma atração pelo fogo e pela destruição, tá? E essa falta de controle aí de impulsos pode persistir na idade adulta e pode se manifestar em comportamentos violentos, tá? E o último traço, né, aqui dessa teoria da tríade McDonald é crueldade com animais, tá? Então, crianças que demonstram, né, comportamento cruel ou comportamento violento em relação aos animais, né, então, tipo, maltratar, torturar ou até mesmo matar animais, podem apresentar um risco aumentado de comportamento violento no futuro, tá? E esse tipo de comportamento, né, de crueldade com os animais, ele pode refletir uma falta de empatia, um desrespeito pelas criaturas vivas, o que pode indicar problemas subjacentes de desenvolvimento emocional e social, tá? Então, esses três comportamentos específicos durante a infância são conhecidos como a tríade de McDonald. Então, observado esses comportamentos, o ideal seria o que, gente? Procura se persistir, né? Todos esses comportamentos, né? Esses três aqui, o ideal é procurar ajuda psiquiátrica, tá? É importante também que vocês saibam que a tríade McDonald, ela não é uma ferramenta, né, diagnóstica definitiva, né, para poder prever um comportamento violento, mas uma teoria que destaca certos padrões de comportamentos que podem indicar um risco aumentado, tá? Além disso, né, nem todas as crianças que exibem esses comportamentos aqui, né, vão se tornar violentos na idade adulta, tá? Tem outros fatores que podem influenciar, mas é importante saber. Seguimos. Tá. E aí, dos tipos de serial killer, né? Além dos perfis, a gente tem dois tipos de serial killer, né? A gente vai ter o serial killer que vai ser organizado e vai ter o serial killer que vai ser desorganizado, né? Então, o que é organizado, gente? O serial killer organizado é aquele que realmente, né? Ele age de forma organizada, provavelmente ele não vai deixar vestígio na cena do crime, ele, antes de executar, ele já tem todo um plano traçado, então seria um killer organizado. Esse tipo de serial killer normalmente são pessoas que exibem inteligência normal e são pessoas que são bem inseridas na sociedade. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, pai de família, bem inserido na sociedade, tem um bom emprego, anda com os amigos, sabe aquela pessoa assim, sabe? Que você olha e fala, nossa, olha, tipo, tem ali um grupo de amigos, né? Só que você não desconfia. E aí a gente tem o serial killer do tipo desorganizado. O serial killer desorganizado, ele é uma pessoa que é o quê? Impulsiva, tá? Então, esse tipo de serial killer, ele não planeja o ato, né? Não planeja como que ele vai executar aquela morte. E normalmente, eles tendem até a utilizar objetos que eles encontraram no local do crime. E por serem desorganizados, eles tendem a deixar material para trás, a deixar provas para trás.
Ou seja, o serial killer que é desorganizado é muito mais fácil de ser encontrado, de ser capturado, tá? Normalmente é uma pessoa mais antissocial, normalmente é uma pessoa que não é tão bem inserida na sociedade, uma pessoa com subemprego, tá? Então, é totalmente diferente o comportamento de um e do outro, tá? Muito bem. Então, é organizado ou desorganizado? Seguimos. E agora vamos falar sobre o perfil criminal ou profiling, como é conhecido, tá? Vamos ver um pouquinho sobre perfil criminal, tá? Só responder uma pessoa aqui. Gente, o perfil criminal é o que, gente? O perfil criminal é aquele documento que vai ser elaborado para realmente buscar um certo tipo de padrão e fazer o perfil, né, do assassino, o perfil da vítima, ver a motivação, tá? Então, uma forma de análise comportamental que vai auxiliar os investigadores, né, a conhecer características de criminosos, né, que são desconhecidos, para poder criar uma lista de suspeitos ou até mesmo reduzir um grupo de suspeitos, tá? Através de um perfil. Também vai fazer, esse mesmo profissional vai fazer o perfil das vítimas, vai analisar, né, as motivações envolvidas, tá? Quem que pode ser o profissional que vai fazer o perfil criminal? Pode ser um investigador, pode ser um psicólogo, tá? Algum deles que pode fazer. Basicamente, né, o perfil criminal é uma técnica investigativa que é usada aí, né, para identificar características e traços comportamentais de um criminoso desconhecido com base nas evidências que foram deixadas na cena do crime. Então, o objetivo do perfil criminal é fornecer, né, trazer informação sobre o tipo de pessoa que poderia ter cometido o crime, tá? Dessa forma, vai auxiliar as autoridades da investigação, né, as autoridades da investigação e poder capturar o responsável, tá? Quando você vai fazer, vai criar, né, um perfil criminal, é importante levar em consideração alguns elementos, tá? Então, os principais elementos que a gente tem na construção de um perfil criminal são, primeira coisa, indicador de destreza criminal. O que é o indicador de destreza criminal? É quando eu falo se tal pessoa poderia ter executado aquele crime, tá? Vamos dizer que na cena do crime, sei lá, era um homem, o que morreu foi um homem de 1,97 m e que pesava 130 quilos. E na lista de pessoas ali em volta, dos primeiros suspeitos, antes de ter o perfil criminal, eu sei, na hora que eu começo a montar o perfil, eu sei que esse crime foi cometido por uma pessoa só, foi sozinho, não teve nenhum cúmplice, né, nenhum ajudante e tal. E na lista de suspeitos eu tenho, sei lá, uma mulher de 1,57 m que pesa 50 quilos. E eu sei ainda tudo que o corpo foi arrastado na cena do crime. Gente, vocês acham que uma mulher de 1,57 m, 50 quilos, ia conseguir arrastar o corpo de um homem de 1,97 m e 130 quilos? Né? Vamos pensar na destreza criminal? Não tem como, não é possível. Então, na hora que você faz isso, você já vai eliminando possíveis pessoas, tá? Outra coisa também, ver se na hora de você criar o perfil, você também, importante é ver se tem familiaridade com a vítima, né? Então, você sempre vai procurar ali dentro das pessoas próximas, né, para ver se tem alguma familiaridade com a vítima, né, para poder, a hora de criar a lista de suspeitos. Se tem familiaridade com o local do crime, né, se o local do crime é de fácil acesso, um local que a pessoa, que aqueles suspeitos ali conseguiriam, né, de alguma forma acessar.
tá bom? Se tem familiaridade com os meios e com os materiais utilizados, né? Então, sei lá, de repente a pessoa veio a óbito, né? Ou a pessoa foi assassinada. Deixa eu pensar, com arco e flecha, né? Tipo, levou uma flechada, vamos dizer assim, vai, coisa bem assim. Então, vamos ver, né, se a os suspeitos ali, se algum deles tem familiaridade com esse tipo de material, né? O método utilizado, tá bom? E esses elementos são a base na dedução de traços do agressor, tá? Pra gente conseguir ter os traços desse agressor, então, tá bom? Outra coisa importante é que o processo, né, de criação de um perfil criminal, ele envolve algumas etapas, tá? Então, a primeira etapa é, vamos, coloquem aí, a primeira etapa é a análise de evidências, tá? Então, o profiler, né, que é a pessoa que vai fazer o perfil criminal, vai examinar aí de forma bem cuidadosa todas as evidências disponíveis ali da cena do crime, tá? Então, vai avaliar o local do crime, vai avaliar os ferimentos da vítima, vai avaliar o modus operandi do criminoso, vai avaliar qualquer tipo de evidência relacionada ao crime, tá? Depois, com base, né, na análise das evidências, o profiler ele começa a construir um perfil psicológico daquele criminoso que é um desconhecido até então. E isso pode incluir que tipo de características? Ele pode incluir idade, gênero, ocupação, estado mental, histórico de abuso ou de trauma, habilidades sociais, entendeu? Então, a partir daquelas evidências que ele coletou, ele já consegue. Esse crime provavelmente foi cometido por um homem, na faixa etária de, sei lá, de 40 a 50 anos. Que mais? Provavelmente é uma pessoa, um homem bem inserido na sociedade, né? Então, provavelmente trabalha aí numa ocupação, né? Sei lá, num cargo de liderança, tá? Pela cena do crime, a gente vê que é um indivíduo que provavelmente não sofre de nenhum transtorno mental, essas coisas, tá? Depois disso, o profiler ele vai tentar determinar o tipo de crime cometido e o motivo por trás desse crime, né? Então, o que aconteceu para a pessoa, né, para chegar a esse extremo, tá? Então, isso também pode ajudar a identificar padrões de comportamento e motivações subjacentes, tá? Depois, o profiler ele vai examinar o comportamento do criminoso durante o crime, tá? Então, incluindo qualquer ritual ou assinatura que tenha sido deixado na cena do crime, certo? Isso também pode fornecer informações aí sobre a personalidade e a motivação do criminoso, tá? E aí, com base no perfil construído, o profiler ele vai desenvolver hipóteses sobre o perfil psicológico do criminoso e suas possíveis características, tá? Então, isso também pode incluir sugestões de como que o criminoso pode reagir à pressão da aplicação da lei ou ao processo de investigação, tá? Só responder uma pessoa aqui. Um minuto, gente. Muito bem. Seguimos. E aí, a partir da análise do perfil criminal, a gente pode destacar três tipos de perfis. Um perfil criminal mostra crimes circunstanciais, um perfil criminal mostra crimes passionais e um perfil criminal pode nos trazer aí crimes cruéis. Então a gente tem três, a partir da análise do perfil, a gente destaca três padrões, ou de crime circunstancial, ou passional, ou cruel, certo? Muito bem. O que que é vocês sabem me dizer a diferença desses três tipos de crime? O que é um crime circunstancial? O que que é um crime passional? E o que que é um crime cruel? Alguém sabe me dizer?
Vamos ver o que vocês falam aqui no chat. Vou ver se vou dar um tempinho para vocês responderem. Hein? Vamos lá. O que é um crime circunstancial, um crime passional ou um crime cruel? Alguém, tenho fé em vocês. Ah, passional é ligado à emoção, sentimento, certo? Crime passional, vamos lá. Então, um crime passional é a expressão que a gente utiliza para se referir, né, a um crime que é motivado por uma grande emoção, tá? Então, esse termo passional que a gente utiliza, né, para caracterizar o crime, ele vai fazer sim referência a um sentimento ou emoção que existe em alto grau de afeto ou de sentimento de posse em relação a uma vítima, tá? Esses crimes, muitas vezes, eles estão relacionados ao artigo 121 da nossa legislação, né, do nosso Código Penal, e geralmente ele ocorre motivado por ciúmes, por sentimento de posse, né, em relações afetivas, tá? Então, basicamente, um crime passional é motivado por paixão intensa, por ciúme, por raiva, por vingança, né? Que mais? Geralmente são impulsivos, frequentemente resultam, né, de uma explosão emocional no momento, tá? Exemplos aí de crimes passionais incluem assassino de um parceiro romântico ou amante após uma briga intensa, agressão contra alguém, né, que foi percebido como ameaçador para o relacionamento, né, ou a reputação do agressor. Isso é um crime passional, tá bom? Como que eu posso diferenciar um crime passional dos outros tipos de crime? Gente, a principal característica para você falar se esse crime é passional ou não é a relação afetiva que, né, pode existir entre as partes, tá? Ou então um forte vínculo, né, num relacionamento. Então, esse é a principal forma de você separar um crime passional de outro tipo de crime, tá? Importante destacar que pode existir sim um crime passional sem que exista uma relação íntima, tá? Entre o criminoso e a vítima, porque pode ser que às vezes o criminoso ele tenha uma paixão platônica que não foi correspondida, tá? E aí nesse contexto, né, de paixão platônica, é muito comum que o sentimento de paixão ele seja superior à lucidez, tá? Então a pessoa fica ali tão alucinada naquele amor unilateral, platônico, que só ela tem, que isso pode levar a pessoa a cometer o crime, tá bom? E aí, para o caso, né, para a pessoa que comete o crime passional, na visão dessa pessoa, ela que é a vítima da situação, tá? Porque ela entende que a sua moral e a sua honra foi ferida pela vítima. E apesar da motivação por emoção intensa, nem sempre o crime passional ele é cometido de maneira impulsiva. Pode ser que ele seja premeditado, tá? Então, na cabeça da pessoa, tipo assim, ela tá certa e a outra pessoa está errada. Isso é um crime passional. E aí trata-se de um ato criminoso sem enquadramento jurídico próprio, tá? Então, normalmente ele vai ser analisado nos crimes que foram cometidos contra a vida, mas não tem um enquadramento lá no Código Penal, lá dizendo crime passional, tá bom? Então, um exemplo é o caso do homicídio, né? Que recebe a classificação de homicídio privilegiado, tá?
Então, no caso, o criminoso se deixou levar por motivos que afetaram a sua moral, então entra como homicídio privilegiado, tá? E aí, se for comprovado, então, que esse homicídio realmente aconteceu por causa de uma violenta emoção, a pena pode ser diminuída em 1/3 ou até mesmo 1/6, tá? Então, se a pessoa que cometeu um crime passional conseguir comprovar que esse crime realmente foi um crime passional e foi porque teve uma emoção exacerbada ali envolvida, pode diminuir o tempo de prisão, tá? Ou seja, eu vou explicar depois para vocês. A gente tem circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, aqui é um atenuante, que é uma situação que vai diminuir o tempo da pena, tá? Ou seja, a pessoa conseguiu comprovar que o crime foi cometido devido a uma violenta emoção, então ela pode ter sua pena reduzida. Claro que isso não vai excluir a responsabilidade do crime, né? Mas ainda assim, o crime pode ter uma pena menor, tá? Mas também existe a possibilidade de agravamento da pena. Quando que a pena vai ser agravada? Então, normalmente são as causas de homicídio qualificado, tá? Então, quando é homicídio qualificado, aí existe a possibilidade de agravamento da pena. Então, vamos dizer que a pessoa que cometeu o crime passional, ela usou fogo, usou explosivo, veneno ou torturou a vítima, tá? Ou então, um motivo fútil, né? Ali para cometer o assassinato, tá bom? E aí, nesse tipo de caso, o crime, então, pode ser, a sentença pode ser agravada, tá? Pode ter uma sentença maior. E aí temos os crimes cruéis, tá? Gente, crimes cruéis normalmente são crimes caracterizados por um nível particularmente alto, né, de violência e de falta de empatia com a vítima, tá? Geralmente envolve tortura física ou tortura psicológica, tá? Envolve sofrimento extremo e às vezes, né, até mesmo prazer no sofrimento que é infligido ali na vítima, tá bom? Então, exemplos aí de crimes cruéis, né, são os assassinatos brutais, estupro seguido de assassinato, né, abuso infantil, tá bom? Então, também aqui no caso, né, a utilização de fogos, explosivo, tortura, tá? E aí, no caso de tortura, a gente pode aplicar a pena tanto para sofrimento físico quanto sofrimento moral, tá bom? Então, esse é um crime por meio cruel, tá? E aqui agora eu volto nos crimes circunstanciais para a gente poder falar das circunstâncias, tá? Então, rapidinho, só para entender o que é um crime circunstancial. Então, existem crimes que eles ocorrem devido a circunstâncias específicas, sei lá, pressão financeira, desespero, oportunidade súbita ou situações de extrema necessidade, tá? Então, geralmente, esse tipo de crime, ele não tem um planejamento prévio ou uma intenção deliberada, tá, de cometer os crimes. Então, quais são exemplos de crimes circunstanciais? Furto por necessidade, violência em brigas de bar, crimes cometidos durante assalto não planejado, tá? E aí, quando eu falo de crimes circunstanciais, eu falo agora das circunstâncias atenuantes e das circunstâncias agravantes, segundo a nossa legislação, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, circunstâncias atenuantes são circunstâncias, né, são causas onde a gente vai ter diminuição de pena por um crime, tá? Então, exemplo, o réu, né, a pessoa que está ali sendo julgada tem menos de 21 anos. Então, segundo o artigo 65 do nosso Código Penal, pessoas com menos de 21 anos podem ter a sua sentença diminuída pelo fato de ter menos de 21 anos, ser uma circunstância atenuante, tá bom? E aí, depois estabelecida a pena base, né, para determinado crime, aí o juiz vai considerar as circunstâncias atenuantes, né, que podem diminuir a pena, assim como também vai avaliar as circunstâncias agravantes, né, que podem aumentar a pena, para daí poder compor a sentença, tá?
E essas circunstâncias, tanto atenuantes quanto agravantes, elas devem ser apresentadas pelos advogados de ambas as partes durante o processo, tá? E aí, de acordo com o Código Penal brasileiro, as circunstâncias atenuantes, ou seja, circunstâncias que diminuem o tempo de uma sentença, são, primeira coisa, menores de 21 anos, ah, confissão, né? Se o réu assumiu o crime de forma espontânea, ele também pode ter a pena reduzida. Se o réu tem mais de 70 anos, tá? No ato da sentença, isso também pode diminuir, tá? Ou então, se o réu conseguiu reparar o dano antes da data do julgamento, tá? Ou tentou evitar de alguma forma, tentou de alguma forma diminuir as consequências do crime, tá? Tipo, quando eu falo de reparação do dano antes da data do julgamento, é danos que são reparáveis, né? Não é o caso de homicídios, vamos dizer assim, tá? Porque não é reparável. Ou então tentativa de evitar ou diminuir as consequências do crime, né? O que causou de consequência. Então, isso são circunstâncias atenuantes. Que mais? O desconhecimento da lei também é um fator atenuante da pena, né? Então é possível sim que um réu alegue que ele não sabia que o que ele estava fazendo era crime, tá? Isso é um recurso muito utilizado em defesas de crimes administrativos, porque não adianta você falar que você matou fulano e você não sabia que era crime, né? Não adianta falar que você cometeu você fez um aborto ilegal e você não sabia que era crime, tá? Essas coisas não tem como. Mas geralmente defesas de crimes administrativos, né? Isso pode acontecer, tá? Outra coisa, se o crime ele tivesse sido de alguma forma cometido sob coação ou tivesse sido cometido para cumprir alguma ordem de alguém em posição de autoridade, isso também pode ser uma circunstância atenuante, tá? Se a motivação do crime também for por valor social ou valor moral, isso aí também pode ajudar a diminuir a pena. Se a ação criminosa também foi causada, né, em meio a algum tumulto, influenciado ali por alguma multidão, né, desde que o réu não tenha sido o causador da situação, né, outra pessoa causou um tumulto e ele cometeu o crime ali diante daquela circunstância, também pode ser um atenuante, tá? Todas situações que podem diminuir a pena. Muito bem. E aí, a utilização das circunstâncias atenuantes, ela é obrigatória quando for determinar a sentença, tá? Então, não é apenas uma sugestão ao juiz, tá? Então, quando for, né, determinar a sentença, tem que levar em consideração esses atenuantes ou esses agravantes, tá? E o artigo 66 do nosso Código Penal, ele também define as chamadas circunstâncias atenuantes genéricas, tá? Que são eventos que não estão determinados no artigo 65, tá? O artigo 65, ele traça esses daqui, né? Dá esse tipo de atenuante. E aí, no artigo 66, ele traz, né, circunstâncias atenuantes genéricas que não estão inclusas, tá bom? Mas que são exceções a serem consideradas de acordo com o caso. Exemplo, o arrependimento do réu também pode ser um atenuante, tá? Claro que o arrependimento do réu não vai trazer a pessoa que ele matou de volta, né, gente? Concordam? Não traz ninguém de volta, né? Mas Mas temos também as circunstâncias agravantes, tá? Que elas também estão previstas no nosso Código Penal, no artigo 61 e no artigo 62, tá? E elas são um pouquinho mais subjetivas do que os atenuantes, tá bom? Então, quais são as circunstâncias agravantes? Aí algumas delas, né? Então, reincidência do réu em um crime, então ele já cometeu aquele crime uma vez, ele tá reincidindo de novo no mesmo crime. Isso pode ser um agravante, aumentar o tempo da pena. De acordo com a futilidade do motivo, tá? Então, motivos não que existem motivos e motivos, não que algum motivo seja não que exista motivo pra gente cometer um crime, né, gente? Mas existem motivos mais sérios e motivos mais fúteis, vamos dizer assim. Então, de acordo com a futilidade do motivo, também pode ser um agravante. Possibilidade da pessoa estar embriagada ou ter feito uso de algum entorpecente também pode ser um agravante. Se a pessoa tentou esconder o crime, né, ocultar o crime, também pode ser um agravante, tá? Todos esses são agravantes e atenuantes, tá bom? Então, só resumindo para a gente não se perder, as circunstâncias atenuantes,
E as circunstâncias agravantes são considerações legais, né, que podem influenciar a gravidade da sentença imposta a um réu no julgamento criminal, tá? Então, as circunstâncias atenuantes são fatores que podem reduzir a gravidade de um crime ou reduzir a culpa do réu, tá? Então, as circunstâncias atenuantes podem incluir arrependimento genuíno, falta de antecedentes criminais, cooperação com as autoridades, idade avançada, pressão extrema, influências externas, motivações altruístas por trás do crime, menor de 21, idade, né? Idade menos de 21 anos, tá? Então, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes pode levar a uma sentença mais leve para o réu, né? Incluindo penas menos severas ou também incluindo também a concessão de liberdade condicional. Já as nossas queridas circunstâncias agravantes são os fatores, né, que aumentam a gravidade de um crime ou a culpabilidade do réu, tá? E aí pode incluir coisas como uso de violência extrema, premeditação, né, se a pessoa premeditou o crime, repetição de crimes anteriores, né, então a reincidência em crimes anteriores, abuso de confiança, lesões graves, morte da vítima, falta de arrependimento, né? Ou cometeu o crime enquanto estava sob influência de álcool, né? Ou drogas, tá? E aí o reconhecimento dessas circunstâncias agravantes pode levar a uma sentença mais severa para o réu, tá bom? Então inclui penas mais longas na prisão, imposição de penas de prisão perpétua nos lugares, né? Nos países que tem, tá? Pena de morte nos países que também tem, tá bom? E aí os tribunais eles levam em consideração, né, esses fatores ao determinar a sentença do réu, tá bom? Então eles buscam geralmente alcançar um equilíbrio, né, entre a punição justa pelo crime cometido e considerações de justiça, né, proporcionalidade, reabilitação. Lembrando que cada caso é único, tá bom? E a aplicação, né, específica de circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes pode variar dependendo, né, das decisões judiciais, da legislação do local, tá bom? Muito bem. E aí aqui pra frente vai ser só um resuminho da criminologia forense, tá? Deixa eu só ver aqui. Isso. Vamos fazer um resumo. Agora vai ser um resuminho do que a gente conversou, tá bom? E que horas são agora? 8h40? Mais uns 20 minutinhos e a gente finaliza. Agora eu queria perguntar para vocês, até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Porque agora a gente vai fazer um resumão só, a gente vai passar um checklist aqui do que a gente viu até agora. Do que a gente viu, vocês estão com dúvidas, gente? Falem agora, é importante. Tem alguma dúvida? Então vamos lá. Então, só o resumo aqui para vocês, ó. Então, criminologia é dividir a etimologia da palavra, né? Dividir a palavra em crimino e logia, tá? Então, logia é estudo e crimino é crime. Ou seja, a criminologia é o estudo do crime, tá? Então, como a gente falou, criminologia é um campo interdisciplinar, certo? Que estuda o que, gente, a criminologia? A natureza, as causas, as consequências de um crime, o comportamento da pessoa que cometeu um crime, tá? A criminologia é considerada interdisciplinar porque ela abrange várias áreas de interesse. Quais são essas áreas de interesse? A psicologia, né? A psiquiatria, a sociologia, as ciências forenses em geral,
tá? Justiça criminal, política pública, tá? Tudo isso. Não? Então tá bom. E aí, os criminologistas, eles vão estudar características do crime, tais como frequência com que um crime é cometido, gravidade do crime, padrões geográficos envolvidos, tudo isso com o intuito de entender como que o crime afeta tanto as pessoas, né, as vítimas, enfim, e como que o crime afeta a comunidade em geral, tá bom? E além disso tudo, a criminologia também vai estudar as causas do comportamento criminoso, então fatores sociais, fatores psicológicos, fatores biológicos, tudo isso para poder entender por que as pessoas cometem crimes, por que as pessoas fazem tamanha atrocidade, tá? Então tudo isso é a criminologia que estuda, é uma área muito boa, uma área de interesse bem interessante, tá? Certo? É uma área legal. Alguém tem interesse, alguém pensa em prestar concurso aí de IML, de polícia científica, trabalhar nessa parte ou não? Tudo bem. E aí, outra coisa importante, que às vezes cai, tá, gente? Mas a etimologia aqui da palavra criminologia, ela deriva do latim, tá bom? Coloquem aí. Então, por fim, a criminologia ela vai analisar esses quatro fatores aqui: o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, como a gente já falou, tá? Outra coisa importante, antes da gente só seguir, é que a criminologia, ela não poderia, né, deixar de ser, ela não consegue ser definida de forma uniforme, tá? Então, a gente tem muitas formas de definir a criminologia, muitas variações, tá? Então, por exemplo, uma das formas que alguns estudiosos definem a criminologia é como estudo experimental do fenômeno do crime, tá bom? Que mais? Criminologia é o estudo do crime como fenômeno social e individual, e das suas causas, da prevenção, tá? É uma ciência que tem por objeto não somente o fenômeno natural da prática do crime, mas também o fenômeno da luta contra o crime, tá? É um conjunto de conhecimentos que estuda o fenômeno e as causas da criminalidade, que estuda a personalidade da pessoa que comete o crime, tá? Tem várias formas da gente poder. Mas das várias colocações feitas até agora, a gente consegue verificar que a criminologia ela representa, primeira coisa, o estudo dos fatores individuais, né? Personalidade, né? Então, a criminologia ela vai estudar os fatores individuais de uma pessoa, a personalidade da pessoa. Vai estudar os fatores sociais, o ambiente em que a pessoa está inserida, né? Certo? Vai estudar os fatores básicos e do fenômeno natural da luta contra o crime, tá? Então, que forma a gente pode tratar, que forma que a gente pode prevenir, tá bom? E aqui a psiquiatria forense a gente falou, né? Mas então, psiquiatria forense, aqui tá mais resumidinho, é um ramo da psiquiatria tradicional que se concentra na relação, isso aqui é importante, entre saúde mental e sistema judiciário. Essa definição é perfeita, tá? Então, quando eu tenho saúde mental de um lado, sistema judiciário de outro, esse é o objeto da psiquiatria forense, tá bom? É uma disciplina que ela vai estar ocupada em avaliar e tratar pessoas que estão envolvidas em processos legais, ou seja, processos judiciais, investigações criminais, casos de direito de família, tá bom? Então tem várias circunstâncias aí.
O objetivo da psiquiatria forense, então, é o quê? Fazer uma avaliação clínica, uma avaliação objetiva da saúde mental de uma pessoa, para poder determinar, gente, se a condição mental daquela pessoa teve alguma relevância uma relevância legal no caso específico. Ou seja, se a pessoa que cometeu o crime, se a condição psíquica dela afetou, né, de alguma forma e fez com que ela cometesse aquele crime, tá bom? Outra coisa é que os psiquiatras forenses eles também podem ser chamados para atuar como peritos em casos penais e casos civis. E eles também podem fornecer informações ou depoimentos em casos judiciais. Sabe quando no julgamento é chamado lá, eu vou chamar um perito da área de psiquiatria para falar se é possível que essa circunstância tenha ocorrido, tá? Então eles podem trabalhar com isso também. A psiquiatria é o ramo a psiquiatria forense, então é o ramo da psiquiatria tradicional que tenta compreender, né, como que as doenças e os transtornos mentais vão comprometer as circunstâncias, tá? É uma subespecialidade, então, aplicada a pessoas que supostamente têm um transtorno mental e que violaram a lei, tá bom? E aí, algumas das áreas em que a psiquiatria forense se aplica são essas daqui, gente. Primeira coisa, avaliação de capacidade mental. Gente, nesse caso, a gente está se referindo à avaliação da capacidade de uma pessoa tomar decisões decisivas, decisões corretas, tá? Essa avaliação, ela pode ser importante em caso de tutela, curatela, testamento, ou seja, eu vou ver se aquela pessoa tem capacidade de tomar uma decisão assertiva, que tá muito ruim aqui, decisões decisivas. Se a pessoa tem capacidade de tomar uma decisão assertiva, tá? Outra coisa também, a psiquiatria forense também vai avaliar a responsabilidade penal. Então, avaliar a capacidade de uma pessoa para poder compreender a natureza e a consequência das suas ações, tá? Ou seja, a capacidade dessa pessoa ser responsável penalmente, tá? Ou seja, aquela pessoa ela tem discernimento para entender a natureza do crime que ela cometeu e as consequências que isso vai trazer. Então, vai ser avaliado para ver se existe alguma condição psiquiátrica aqui, né? Alguma condição de doença que faça com que a pessoa não entenda o que foi feito. Avaliação de saúde mental também, né, nos casos de custódia infantil. Então, quando a gente tem caso de disputa pela guarda, né, de um menor, a psiquiatria forense vai ser importante para poder determinar a capacidade de um pai ou a capacidade de um tutor para poder cuidar de forma adequada desse menor, tá? Então, quando a gente tem disputas de guarda, né, disputa de guarda, a gente vai fazer essa avaliação de saúde mental dessa pessoa que possivelmente pode ficar com a guarda, tá bom? Então, vai avaliar os dois casos. Também pode ser importante na parte de avaliação de capacidade de testemunhar. Então, em alguns casos, né, a saúde mental de um testemunho pode ser questionada, e aí, no caso, a psiquiatria forense pode ser utilizada para poder avaliar a capacidade de um testemunho, né, de uma pessoa, né, de uma testemunha, na verdade, dar um testemunho preciso e confiável. Então, vamos dizer que você vai testemunhar alguma coisa, vai ser avaliado se você realmente tem capacidade, né, para isso, se você realmente está com as suas faculdades mentais em dia, vamos dizer dessa forma. E aí a gente tem a nossa querida psicologia forense. Vamos ver aqui então. Psicologia forense, então, a gente já falou, estuda as emoções envolvidas nas declarações, nos depoimentos, nas confissões feitas pelo autor, tá? É uma ligação da psicologia com o campo do direito para garantir que as pessoas, né, tenham seus direitos resguardados, certo? Outra coisa importante é que a psicologia forense é a aplicação da psicologia tradicional nos sistemas legais e nos sistemas judiciais. Então, os psicólogos forenses, eles vão trabalhar
em vários locais, né? Então, eles podem trabalhar com avaliação de risco de violência, né? Então, se aquela pessoa tem um alto grau, um baixo grau, né, de risco aí de cometer um ato violento, determinar a capacidade mental das pessoas, pode testemunhar em tribunais, pode trabalhar na parte de aconselhamento de vítimas, aconselhamento de agressores, aconselhamento de prisioneiros, né? Que não sei se eu já falei sobre isso, mas acho que sim aqui nessa sala, que uma vez que a pessoa que cometeu um crime, ela cumpra, né, ela pague pelos seus crimes, pelos seus atos, ela, né, pague para a justiça, né, vamos dizer assim, com os seus anos ali de cadeia e tal. Depois disso, a gente vai precisar reinserir essa pessoa na sociedade. Gostando ou não, a gente precisa reinserir essa pessoa na sociedade. E como que a gente vai reinserir essa pessoa na sociedade? Pensando nisso, existe a parte psicológica de aconselhamento em tanto de vítimas quanto de agressores e de prisioneiros, tá bom? Os psicólogos forenses, então, eles podem ser contratados por tribunais, eles podem ser contratados por advogados, por policiais, por agências governamentais, por organizações sem fins lucrativos, tá? Para poder auxiliar. Então, normalmente, o psicólogo forense ele vai fazer uma avaliação psicológica que vai ajudar na tomada de decisão judicial e também para poder determinar qual que é a melhor forma de você lidar com pessoas que entram em contato com o sistema criminal, né? Como que eu faço para reinserir essa pessoa na sociedade? Como que eu faço para trazer essa pessoa para um comportamento que é aceito pela sociedade? Né? Um comportamento que é considerado ético, que é considerado, né, seguro, vamos dizer assim. Os psicólogos forenses também podem trabalhar em áreas relacionadas à justiça juvenil. Eles podem testemunhar em tribunais criminais, podem fazer avaliação de testemunhas, avaliação de sanidade mental em casos de violência doméstica, tá bom? O importante é que o psicólogo forense, gente, ele precisa ter uma ampla gama de habilidades. Então, que tipo de habilidade que um psicólogo forense precisa ter? Gente, ele precisa ter conhecimento de psicologia clínica, né? Porque ele vai clinicar ao mesmo tempo, não vai? Porque ele não vai fazer atendimentos. Então, precisa ter vivência em psicologia clínica, precisa ter vivência em avaliações psicológicas para realizar essas avaliações, precisa ter conhecimento de estatística de pesquisa, né? Para ver o que mais reincide, o que mais acontece. Precisa ter um conhecimento aprofundado, tanto do sistema legal quanto do sistema judicial, para poder entender, né, o meio em que ele está inserido. E o mais importante aqui, eu acho que essa é a mais importante, gente, precisa saber se comunicar de forma clara e de forma concisa. Por que de forma clara? Porque ele vai tratar com diversos tipos de pessoas. Então, vai falar com o advogado, vai falar com o juiz, com o policial, com o membro do júri, com o infrator, com a vítima, com uma pessoa leiga. Então, a habilidade de se comunicar de forma clara e concisa é muito importante, tá, gente? Não é mais inteligente aquele que fala mais difícil, é mais inteligente aquele que consegue passar a mensagem de forma clara para todos os grupos que ele interage, tá? Seja para um grupo que é leigo, seja para um grupo que é técnico. A gente tem que saber passar a informação de forma clara, tá bom? E aqui o que a gente já viu do serial killer, tá? Eu deixei para vocês aqui. Tá duplicado o slide, na verdade. Aqui tá duplicado, tá, pessoal? Faltam uns slidezinhos, mas não deu tempo de colocar, mas não tem problema. Acaba aqui mesmo, tá? Gente, quanto a essa parte, vocês ficaram com dúvida? Alguma questão? O conteúdo de hoje nós finalizamos, tá? Só queria pegar aqui o que foi na aula 1 primeiro pra gente conversar. Daí na semana que vem a gente vai poder fazer uma revisão, tá? Deixa eu pegar aqui a aula 1 então, antes da gente terminar.
Achei aula 1. Então, ó, na nossa aula, deixa eu colocar na sequência. Aula 1, aula 2, aula 1, aula 2 e aula 3. Ó, aula 1, a gente falou sobre a definição de tanatologia, tá? Que é, no caso, né, a tanatologia é a teoria que vai estudar a morte, tá bom? Falamos da causa jurídica da morte. Aqui, ó. Falamos sobre os tipos de morte: morte natural, morte violenta, morte suspeita. Falamos sobre os tipos de acidentes que podem ocorrer, o que é um acidente, exemplos de acidentes. Explicamos alguns conceitos que vão ser melhores vistos em outros módulos, né? Então, o que é a traumatologia forense, o que é a asfixiologia forense, né? Então, falamos sobre as fases da asfixia e falamos os tipos de asfixia, né? Enforcamento, estrangulamento e esganadura. E foi isso. A aula da semana passada a gente já viu agora, né? Já falou no comecinho. E a aula de hoje, então a aula da semana passada, né? Só rapidinho, então foi sobre papiloscopia forense, lembram? Análise de impressões digitais, o que era, quais as limitações, as dificuldades, qual técnica que é utilizada. Ai, desculpa. Tá bom? E aí a gente entrou nos conceitos de biologia forense, onde eu apresentei para vocês algumas das ciências forenses, tá? Certo? Foi antropologia, falamos da papiloscopia, falamos da odontologia forense, da botânica, da entomologia, da toxicologia, só conceitos mesmo, pequenas definições. E a genética, né, os exames de DNA. Muito bem. E aí, na aula de hoje, a gente falou basicamente sobre criminologia, né? Então, uma aula sobre criminologia, onde a gente falou o que é a criminologia, falou as áreas, né, de conhecimento que a criminologia utiliza por ser uma ciência interdisciplinar, né, um estudo interdisciplinar, então psicologia forense, psiquiatria forense, né? Falamos a definição de um assassino do tipo serial killer, os 4 padrões principais, né, visionário, missionário, hedonista e poder. Falamos o que é uma psicose, o que é uma psicopatia. Falamos sobre a tríade McDonald, né, que é uma teoria ali de comportamentos na infância e adolescência que podem se tornar preocupantes na vida adulta, né, podem ser um indício de violência. Os tipos de serial killer, né, organizados ou desorganizados. Explicamos o que é um perfil criminal, né, os crimes circunstanciais, crimes passionais, crimes por meio cruel, tá? E finalizamos. Gente, por hoje é só. Nenhuma dúvida? Todo mundo ok? Só deem um ok aqui pra mim no chat pra gente poder finalizar. Vocês não têm nenhuma dúvida mesmo que vocês queiram tirar? Agora é a hora. Na semana que vem a gente vai fazer um resumão, né? Pegar um pouquinho mais de conteúdo, fazer um resumão sobre tudo o que a gente viu, fazer algumas questões, tá? Para poder ficar mais fácil de entender. Gente, é isso então. Obrigada. Uma ótima noite, uma ótima segunda-feira para todo mundo. A gente se vê na semana que vem, que é a última aula desse módulo. Combinado? Por hoje é só. Um beijo, boa noite. Tchau!